Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Ramontes, estrategista de recolocação e transição de carreira, Head Global de Supply Chain. No episódio de hoje, trazendo um tema muito bacana, muito especial, um pouquinho fora da dinâmica que a gente acompanha, mas vocês vão ver como é interessante esse universo, como isso se conecta com o nosso dia a dia e de algo que é apaixonante, que é produções artísticas. Antes de apresentar o meu convidado muito especial, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha, que isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais pessoas incríveis, como Felipe Heráclito Lima. Ele é CEO da 7X Produções Artísticas, especialista em captação de recursos incentivados. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Cara, uma honra ter você aqui para falar desse tema que é muito importante. Mas antes eu queria transcorrer como é que essa área artística entrou na sua vida e depois como você migrou para essa área de captação de recursos e como hoje você tem apoiando as empresas, tá apoiando as empresas para essas captações e essas produções são tão importantes pro mundo, né, para arte, para algo que às vezes no mundo corporativo é tão distante da gente, a gente não sabe como isso acontece, porque a gente está acostumado a entrar lá, comprar o ticket e assistir, mas por trás tem muita coisa acontecendo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente. Nossa, acho que um universo gigantesco aí de possibilidades, né. Eu sou publicitário de formação, também me formei em artes cênicas junto com a faculdade, e apesar de nunca ter trabalhado com publicidade, eu acho que é uma coisa que anda, né, caminha junto com teatro. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer como ator, obviamente, né, acho que não existe, pelo menos no Brasil, uma faculdade para você ser idealizador de cultura, que é o que eu faço hoje, né, de projetos culturais. Então eu comecei a carreira sendo ator. E é uma carreira que ela é muito desafiadora, né, assim, eu não sei o quanto você tem de intimidade com outros profissionais do mercado, mas é um mercado que você fica sempre dependendo muito do olhar do outro, né, em relação a você. Seja de um diretor ou de um autor, né, para te contratar para alguma produção. E desde cedo na minha vida artística eu tive essa sorte, de ter um empresário que é o Marcos Montenegro, né, que me acompanha até hoje, apesar de eu não ser mais ator, somos grandes amigos, e de ter conhecido, pessoas durante a faculdade que me colocaram, esse desafio na minha vida, né, de como, a partir do momento que eu sou ator, eu idealizo projetos que fazem parte da minha vida artística, né, que me representam, que dialogam com o que eu gostaria de falar como artista, seja numa temática, seja, com pessoas, né, que eu gostaria de trabalhar, e como a gente consegue fazer o mercado cultural girar através de produções culturais. Então, o primeiro projeto que eu produzi foi em 2011, a pré-produção começou em 2009. Eu comprei os direitos de uma peça que já existia, que era RJ de Shakespeare, escrita por um americano, que contava a vida de Romeu e Julieta, né, a história de Romeu e Julieta famosíssima, através de 4 meninos de uma escola que faziam todos os papéis da peça. É quase uma sociedade dos poetas mortos. E a peça ela deu super certo, demorou 4 anos para sair, 2 anos para sair na verdade, a gente ficou 4 anos em cartaz, mas através desse projeto eu entendi, na verdade, todo o processo de captação de recursos, né. Fazer teatro, fazer cultura no Brasil é muito caro, muito oneroso. As pessoas não têm noção do quanto custa, né, pra levantar uma produção. E infelizmente a gente está muito, aquém, né, dos recursos públicos, né, assim, apesar da lei federal, a Lei Rouanet ser uma lei que permite, né, é uma permissão do governo para que a gente capte recursos, em termos de edital, em termos de outras políticas públicas, a gente ainda é muito carente, né, o Brasil é muito grande e com certeza não existe recurso para todo mundo fomentar a cultura. Então eu entendi que eu precisaria ir atrás de recursos, pra poder levantar os projetos que eu gostaria de produzir. E aí é uma jornada, né, porque como é que você chega para uma pessoa, para uma empresa, e vende o seu projeto, né, vende a sua ideia. É um mercado que ele é muito competitivo, né, assim, são muitos atores, muitos produtores, muitos músicos, muitos profissionais da dança, indo atrás de recurso, não tem recurso para todo mundo. Então, eu entendi, o que como funcionava a lei de incentivo fiscal, que nada mais é do que uma permissão que o governo dá para essas empresas, sejam empresas, a nível nacional, né, com as leis federais, leis estaduais ou leis municipais, para que o dinheiro que elas investem nesses projetos, sejam eles culturais, sociais, esportivos, elas possam ser revertidas num imposto que elas não vão pagar. Então, basicamente, o governo dá a isenção de 100% para que você possa fomentar o que você tiver de interesse de fomentar, de iniciativa. E aí foi um processo longo, né, assim, hoje em dia a gente está em 2025 já, eu estou na minha 17ª produção cultural,
Já fiz, dos mais variados projetos, né, desde peças que eu comprei prontas, que eu já vi, montadas fora do país, ou que eu li um texto que me encantava, até a grande maioria dos meus projetos, né, que é idealizado a partir de um livro ou de um filme que eu gostaria de adaptar para o teatro, mas que de uma certa forma são projetos inéditos, né, que a gente contrata um dramaturgo, um diretor, uma equipe para poder desenvolver o projeto. É sempre uma aposta, né, porque antes da ideia estar ali na nossa frente, realizada, a gente nunca sabe como vai ficar, mas eu tenho sido muito feliz nessa trajetória. E aí, obviamente, né, ao longo de 15 anos de profissão, a gente vai fazendo nossa panela, né, nossa parceria com vários profissionais dos mais variados, que a gente confia, gosta, dialoga. E aí, assim, eu tenho parcerias maravilhosas com produtores aí, autores, diretores, que a gente acaba confiando no trabalho e que essa troca vai evoluindo ao longo do tempo. Em determinado momento, eu comecei a olhar para projetos sociais também, como eu comentei com você, né. Por um acaso do destino, uma pessoa que trabalhava comigo na prestação de contas do teatro, que trabalhava numa ONG, que é a Escola de Música da Rocinha, me pediu ajuda para captar, que é uma coisa que eu sempre fiz, né, como dono do projeto, idealizador, de uma certa forma, a responsabilidade de fazer esse projeto, passar de ideia para uma realização sempre foi minha, eu sempre corri atrás do recurso. E ela falou: "Bom, você fala com tanta gente, por que não, né, também captar, ajudar um projeto?". E eu comecei a fazer isso de uma forma muito intuitiva, né, como mais uma das conversas que eu introduzia quando eu abordava um empresário, uma empresa, e eu percebi, foi bem na época da pandemia, né, que a parte de responsabilidade social, de projetos sociais, estava muito bem aceita, né, na sociedade. Acho que, gerou uma consciência coletiva, né, de que era necessário, o investimento, né, e isso obviamente tomou um corpo muito grande na minha vida. Hoje em dia, grande parte da minha agência é relativa a isso, né, uma agência que começou como uma produtora cultural e continua assim, né, porque tá no meu DNA, é o que eu amo fazer, produzir teatro, mas que também abriu uma parte, um braço de captação para projetos de cunho social, ONGs, associações, que não necessariamente têm esse viés comercial, né, que têm contato com empresas e empresários, mas que desejam ampliar essa potencialidade dos recursos para os seus projetos, né. Então a gente fala com projetos em, sei lá, em todo o Brasil, né, de norte a sul, dos mais variados, projetos de pessoas com deficiência, projetos de orquestra, projetos de que trabalham empregabilidade, capacitação, geração de renda, que tem recortes muito específicos, né, da questão racial, da questão, LGBTQIA+, enfim, é muita iniciativa muito linda que realmente precisa de recurso para poder, sobreviver e prosperar e poder impactar a vida de milhares de pessoas. Então tem essa tríade, né, que é a captação de recursos, produção de projetos proprietários, basicamente teatro, e também presto consultoria para várias empresas que não necessariamente têm um conhecimento sobre como utilizar a lei de incentivo a favor da sua empresa. E aí é como a gente é, né, como a gente como pessoa tem interesses muito diversos, as empresas também, cada uma tem ali um viés que ela gostaria de privilegiar, né, sejam empresas do segmento da saúde, né, que vão ter um olhar um pouco mais, eh afetivo para questões de doenças raras, ou oncologia, ou espectro autista, ou síndrome de Down, qualquer, prática esportiva, ou então empresas de tecnologia que obviamente vão querer projetos que se linkem a ao que eles gostam, né, ao que eles estão acostumados a fazer no seu dia a dia, projetos que trabalham empregabilidade, capacitação, geração de renda, oportunidades para pessoas vulneráveis, né, que precisam, né, que têm essa demanda, né, de ter aí oportunidades, né, para além do seu dia a dia. Então acho que eu tenho sido muito feliz nessa jornada, né, que, começou muito intuitivamente há 15 anos atrás e veio se transformando ao longo do caminho. Essa possibilidade de me adaptar, de virar uma outra coisa, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, né, e que eu acho que faz parte também de mim. Cara, espetacular. Você uniu uma habilidade, que é a habilidade de arte, né, de você ser ator, de uniu a publicidade, você juntou tudo isso, mas aí você foi para uma vertente comercial. Eu queria saber como é que foi essa jornada, porque a captação de recursos, ela depende muito da sua habilidade de comunicação, que como ator, publicidade, você tem, é Sim. nítido, você fala, cara, incrível como você se comunica. Mas o comercial ele tem algumas peculiaridades também, que a comunicação é importante, mas não é só comunicação. Como é que você se descobriu nesse ambiente comercial? Cara, olha, Paulo, acho que é engraçado, né, porque eu acho que eu sempre fui muito adaptável.
né, acho que isso é uma característica que eu tenho. Adoro, né, assim, conversar com pessoas, me interesso por elas, acho que sou um bom ouvinte. E acho que por conta disso, né, assim, ela partiu de uma necessidade, né, uma necessidade de prospectar recursos para poder realizar os meus projetos, né, como ator, como empreendedor. Hoje em dia eu falo que eu sou idealizador cultural, porque é isso, nasce uma ideia, nasce um desejo, e como é que a gente realiza isso, né? Antes da gente materializar isso com um projeto, né, inscrito na lei, apto a captar, com recurso na conta, é só uma ideia, né? E assim, a gente tem profissionais muito criativos, muito talentosos no Brasil, que infelizmente emperram nesse passo, né, de como que você realiza. Então, eu acho que sim, essa veio muito dessa necessidade, e claro, talvez eu acho que eu tenha um talento para isso, né, um talento comercial, porque eu tenho muito eu acho que tem muito na minha cabeça que eu sou muito resiliente, né, então assim, eu não desisto, né, se eu tenho eu sou, tipo, levemente insistente, no bom sentido, mas quando eu acredito, eh, que aquilo tem um propósito, né, e aí quando a gente fala de propósito, né, imagina, quando você tem uma paixão, eu costumo produzir projetos meus, né, que nascem de um desejo artístico. Isso já vem com uma força que ela é muito grande, né, assim, eu conheço obviamente dos mais variados profissionais, né, e eu acho que cada um tem um caminho, né, na produção, na execução, mas eu particularmente só costumo produzir projetos que nascem do meu desejo. Porque eu entendi que pra mim só fazia sentido dessa forma. Então, quando nasce da vontade de contar uma história daquele jeito, com aquelas pessoas, eh, eu acho que essa resiliência, né, que é muito delicada e muito difícil para muitas pessoas, ela se torna o único modo da coisa acontecer. Então, como só tinha esse jeito de fazer acontecer, eu acho que eu aprendi a falar: "Ok, é natural a gente pedir dinheiro, pedir recursos, né, apresentar projetos e receber literalmente 157 milhões de nãos para poder ter 3 reuniões e nessas 3 reuniões talvez uma chance de você abrir uma porta". E aí o que eu acho que me ajudou nesse processo, né, de captação, é porque antigamente, né, quando era apenas, né, não apenas pela questão, mas quando eu só trabalhava com teatro, né, e aí eu apresentava os meus projetos, eu conversava com as mesmas empresas talvez que eu converso hoje, né, talvez um pouco menos, né, porque a gente amadurece ao longo da carreira e vai entendendo quais são os caminhos que a gente tem que ter para poder ampliar essa nossa rede de contatos, né. E eu apresentava os projetos para eles, né, assim, particularmente acho que são projetos muito legais, mas às vezes eu ouvia: "Felipe, olha, o projeto ele muito legal, teatro, parabéns, né, mas a gente não tem essa diretriz de teatro. A gente quer trabalhar com esporte, né, a gente". E apesar das leis não competirem, né, porque isso é uma coisa também que eu fui descobrir muitos anos depois, eh, tanto as leis federais, né, quando você fala de lei Rouanet, lei do esporte, você pode ter uma empresa de fato, né, que tem uma diretriz de investir em projetos esportivos, o que não invalida o potencial dela investir em outros tipos de projetos, seja cultura, seja lei da infância e adolescência, lei do idoso, Pronaf, que é projeto para pessoas, com deficiência, ou Pronon, projetos ligados à oncologia. Mas às vezes é isso, né, se você tem um DNA muito forte, você vai querer obviamente investir em projetos, por mais que você tenha a possibilidade de investir em outras coisas também, você vai querer investir naquilo que faz muito sentido para você. Então eu consigo entender a cabeça dessa empresa, ao mesmo tempo eu como produtor cultural sabendo que tem muitas iniciativas, né, que precisam de recursos para poderem, impactar pessoas, eu advogo que se você tem recurso e você gostaria de utilizar em prol de alguma coisa que faça sentido para você, que faça sentido para a sociedade, para as comunidades, por que não? Se é gratuito, sabe? Eu acho que parte muito desse princípio. Então acho que para mim o jogo virou um pouquinho quando eu entendi que não bastava eu ter projetos, interessantes que eu, Felipe, gostaria de realizar. Eu tinha que sentar com você e perguntar para você que está no comando da empresa, né, responsável por essa cadeira, o que que você, pô, gostaria de incentivar? Onde que o seu olho brilha, né? Onde que você acha que você pode fazer diferença? O que que você, como empresa, né, que acaba virando uma personalidade, tem de interesse, né? Assim, falar, cara, eu quero olhar para a saúde, para meio ambiente, para a sustentabilidade, para impacto social. Eu quero impactar projetos na região norte do país. Apesar de estar no sudeste, eu entendo que norte e nordeste é onde mais precisa de recurso. Então eu vou investir lá. Ou não, eu quero impactar projetos que estejam no entorno da comunidade que eu atuo, porque, naturalmente eu posso querer ter um bom relacionamento ali, com o órgão público, uma prefeitura, um governo do estado, ou na comunidade eu
sei lá, de repente a minha operação gera algum tipo de ruído lá e eu gostaria de retribuir de alguma forma. Então é como a gente, né, cada um pensa de uma forma, mas, eu acho que essa possibilidade da gente saber onde a gente está investindo o nosso recurso, para onde ele vai, de que forma ele é utilizado, existem muitos projetos muito sérios, obviamente, né, como tudo na vida, né, assim, é uma disparidade muito grande quando a gente fala desse universo social, de projetos que já estão muito profissionalizados, né, que você vê literalmente transparência nas relações, que eles entendem a questão da métrica, do impacto, eles entregam um pacote pronto, e outros projetos também que têm uma trajetória linda, que realmente fazem diferença, mas que precisam caminhar um pouco mais nesse sentido, né, de se profissionalizar. Então, eu acho que a gente, às vezes, literalmente pega na mão, né, dos projetos que a gente acredita e leva eles, e é muito gratificante de verdade, assim, a gente vê essa evolução, né, dos parceiros, da mesma forma que a gente evoluiu, como agência, né, pra gente também ter esses parceiros de longa data, imagina, a Escola de Música da Rocinha já existe há 35 anos, né, não começou comigo, imagina, mas a gente tem uma trajetória de 5 anos já de parceria, isso é muito legal. Porque todo ano a gente abre portas e as portas que a gente abre permanecem com eles, são, pessoas que se encantam, né, pelo trabalho que eles realizam, e apesar eu entendi que a melhor forma de eu conseguir, prestar um serviço para eles, né, também fazer a minha parte, né, porque é isso, a gente se encanta com pessoas, se encanta com histórias, eh, chega no final do dia, né, claro que não deixa de ser uma agência que é remunerada por isso, né, por um percentual de captação ou de consultoria, de alguma prestação de serviços, mas eu saber que talvez essa minha a porta que eu abri talvez faça diferença para milhares de pessoas, né, assim, ou que seja um grupo pequeno de pessoas, mas são pessoas que literalmente estão tendo uma outra visão de mundo, ou outras oportunidades na vida, por conta do trabalho que a gente faz. E aí eu acho que não tem como não pegar no nosso coração, né, assim, eu de fato Perfeito, fico cara. muito feliz. É a forma como você conecta as pontas, né, porque você tem a empresa que ela pode se beneficiar e devolver para a sociedade, que para mim isso é o ESG na prática, né, e de pessoas fazerem, atividades que talvez não estavam no radar dela, colocar uma paixão e todo mundo se beneficiar, porque quem está executando o projeto se beneficia, quem está assistindo, quem está se emocionando, né, e quando a gente fala de pessoas, a gente fala de emoção, né, como a gente comentou, eu sou apaixonado por teatro Claro. musical, quando eu vou assistir um, eu me arrepio, né, e a gente é algo de pele, e eu acho que é uma forma das empresas devolverem isso. Mas eu queria explorar um pouquinho de como as empresas podem iniciar. Tem muitas empresas que, apesar de estarem aptas à captação de recurso, a fazer esses projetos incentivados, a obter esses incentivos, muitas delas não sabem nem por onde começar. Eu queria sua ajuda. Queria, um pouquinho como é que uma empresa pode começar, a conversar com vocês, como é que ela pode iniciar, ela não tem um projeto em mente, mas ela tem essa vontade, ou às vezes ela tem um projeto, ela precisa executar. Queria que você, transcorresse um pouquinho como isso inicia e como uma empresa ela pode se beneficiar desses. Na verdade, assim, são 2 caminhos, né, se a empresa ela tem um projeto que ela gostaria de beneficiar, ela tem que entender se esse projeto que ela gostaria de beneficiar, ele está apto a receber recursos através da lei, né. Porque recurso de uma forma direta, né, assim, dinheiro de marketing, por exemplo, né, de investimento próprio, qualquer projeto em qualquer estágio pode receber, né. Mas, pra você poder receber um dinheiro incentivado, você tem que estar apto a captar recursos naquela lei em específico. Se é um projeto de lei federal da cultura, tem que estar aprovado na Rouanet. Se é um projeto, de lei federal do esporte, tem que estar aprovado pelo Ministério do Esporte, pelos fundos da infância e adolescência, se for um projeto de infância e adolescência, de idoso. E é isso, né, assim, se o projeto não está aprovado, você não consegue ter a isenção fiscal que você gostaria de ter para patrociná-lo. Acho que o primeiro caminho é entender um pouco de tributação, né, a gente faz uma triangulação muito a gente como agência, né, assim, obviamente, quando a gente busca uma empresa para prestar serviços de consultoria, a primeira pergunta que a gente tem que saber da empresa é quanto ela é tributada, e de que forma, né. Se é uma empresa de lucro real, ela poderia destinar a lei federal, na teoria, né, se é uma empresa que paga imposto. Então a gente faz esse bate-papo com o financeiro, com o tributário, entende qual o montante que ela tem para destinar, que obviamente, né, o montante, vai indicar que tipo de projeto ela vai poder patrocinar, quantos projetos ela pode patrocinar. Então se ela paga ICMS, por exemplo, né, que é um tributo estadual,
né, onde que ela paga, quanto que ela paga, se ela é uma empresa que presta serviços, se ela paga ISS, qual município, qual cidade que ela paga. Cada município, cada estado tem uma regulamentação diferente, né. E aí a gente entende, obviamente, né, de todos os a gente trabalha com ISS Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Recife, estadual também em vários estados. A lei federal, ela diz que você pode patrocinar um projeto em qualquer lugar do país, independente de onde você está. A lei estadual quer dizer que você só pode patrocinar naquele estado, a lei municipal só naquela cidade. Então, acho que entendendo como a empresa é tributada, a gente tem um ponto de partida. Falar, opa, a gente consegue destinar algum tipo de recurso, através de alguma lei federal, estadual ou municipal, para algum projeto aprovado. Sabendo desse montante, sabendo qual é a lei, fica mais fácil procurar projetos que estejam aprovados nessas leis ou até fazer o meio de campo com aquele projeto que aquela empresa gostaria de incentivar, mas que não está tão profissionalizado ainda. A gente pode ajudar esse projeto a se inscrever numa lei onde a empresa possa patrociná-lo. Ou a gente pode simplesmente criar um projeto, proprietário para a empresa, né, com auxílio de outros colaboradores, né, que faça muito sentido para eles, né. De repente, desenvolver um projeto proprietário, né, isso é uma coisa que tem sido muito pensada por muita gente, né. Porque às vezes é um projeto tão específico que você quer, que você literalmente tem que criar do zero. E aí, obviamente, né, existe um tempo diferente de você customizar um projeto do zero, ou de você pegar um projeto que já está aprovado. Então acho que é um pouco disso, sabe. Acho que, a empresa que ela tem o desejo de, investir, seja num projeto de responsabilidade social, seja num projeto de visibilidade, né, ela quer de repente comunicar a marca dela de uma outra forma, ou ela é uma empresa que tem muito relacionamento com o cliente, quer de repente, investir num festival de música, ou numa peça de teatro, ou num filme, no cinema nacional também, que é um meio muito bom, né, de você também ter visibilidade, programas de televisão, existem possibilidades, né, assim, é muito vasto o universo de projetos incentivados, mas depende muito do quanto você é tributado. Sem saber disso, a gente não tem exatamente um caminho, né, tem que saber de tributação da empresa. E o importante é ter empresas parceiras que conhecem dessas leis, né, porque, assim, normalmente você não conhece, você tá dentro da empresa, você não tem a menor ideia de como isso transcorre, né. Olha, e vou te falar, assim, eu trabalho com algumas empresas, né, como consultoria, e algumas delas, né, são enormes, são presentes no Brasil quase todo, existia um desconhecimento das possibilidades, de investimento através de leis municipais, por exemplo, né, que pra gente que trabalha com isso é impensável que uma empresa desse tamanho não saiba que ela pode investir tanto dinheiro através de uma lei que ela desconhece. E aí, de fato, né, quando você tem esse conhecimento que pra gente é muito simples, óbvio, a gente trabalha com isso o dia inteiro, e pra muita gente não é, a gente consegue entender o porquê as pessoas não fazem, né, porque é isso, né, se você a gente sabe, né, que a economia tá passando um momento super delicado, né, assim, que o marketing tá com verbas reduzidas, então às vezes é uma oportunidade, através de projetos incentivados, você desafogar de repente um investimento que você poderia fazer de uma outra forma, né, ou então de repente de você até, mexer na sua política de responsabilidade social, que às vezes você fazer investimento direto, você pode fazer mais investimento através de uma verba que você literalmente, eh é uma parte do imposto que você pagaria, você pode direcionar para o projeto. Eu acho que essa é a grande beleza das empresas de ter esse conhecimento, né, e que eu vou concordar contigo. Apesar de ser simples para quem está no dia a dia, para quem está do outro lado, a pressão, os números e tudo mais, acaba não conseguindo ter essa sensibilidade e é muito difícil saber onde esse conhecimento está, É, né. Então por isso que eu vejo que é importante dar luz a esse tipo de consultoria, a esse tipo de conhecimento, para que os executivos possam levar isso para dentro das empresas, né. E eu acho que é o papel de todo líder de ajudar a empresa a devolver para a sociedade através dessas leis de incentivo e fomentar isso dentro das empresas, né. É o que eu sempre falo para onde eu vou e principalmente na empresa que eu trabalho, assim, o SG começa com o líder, né. Eu que gosto exato. de arte e cultura, por que não incentivar a empresa e dar esse olhar, falar assim: "Opa, espera aí, ó, tem ali o Felipe da 7X, pô, conversa com ele, você pode destinar isso, tem muita coisa legal que dá para fazer". Ou seja, precisa começar os executivos a entrarem nesse tipo de E conhecimento. assim, é claro que eu acho que, né, existem várias empresas que fazem de diversas formas, né, mas quando você vê uma Constância, por exemplo, né, de uma Porto Seguro, que sempre patrocinou teatro, né, você começa a ver ali um padrão, você fala: "Opa", já identifica a empresa com aquele tipo de investimento, isso, né, como uma empresa que
apoia a cultura no Brasil, isso é muito bem visto, né. Sim. E tanto internamente quanto externamente, né, assim, porque a gente como a gente falou anteriormente, né, assim, acho que a gente como pessoa, a gente tem empatia pela história de outras pessoas, a gente sabe o quão, desigual é a nossa sociedade, né, então quem não quer trabalhar numa empresa, né, que tem uma política de investimento social bacana, né, que faz a diferença. Existem muitos colaboradores, né, que fazem votação no final do ano para escolher o projeto que a empresa vai incentivar, isso engaja as pessoas, ações de voluntariado, contrapartidas, então acho que faz bem para a imagem pública, né, obviamente, né. Hoje em dia muita gente, quer se engajar com empresas, que têm uma causa, né, a gente sabe disso, independente se é B2B, B2C, a gente tem essa visibilidade, né, de quase uma persona da empresa que a gente se associa, mas também quem trabalha lá dentro, eu acho que traz um significado diferente, sabe. É. Não, total. E principalmente quando os colaboradores fazem parte, como você disse, uma votação. Porque eu trouxe o Jorge aqui para falar aqui no podcast, o programa não foi ao ar ainda, mas, com certeza, quando esse programa for ao ar, do Jorge já vai estar disponível. Ele trouxe, uma pesquisa muito muito interessante, né, que muitas vezes as empresas elas falam de ESG, mas o colaborador não consegue sentir, ou seja, enxergar o que está sendo feito, né. E não que a empresa não esteja fazendo, mas é porque o colaborador ele não faz parte da tomada de decisão para esses tipos de projeto. E aí você me traz essa importância dos colaboradores ali decidir qual projeto e ajudar a É, empresa nisso, isso é fantástico. eu acho que existe isso também e também é ter um departamento estruturado que consiga comunicar isso também, né. Porque claro, acho que o mais importante de fato é fazer, né. Acho que, né, assim, ter essa proatividade, esse desejo de fazer a diferença, seja onde for, né, assim, de ter esse compromisso com a sociedade. É um dinheiro público, se você pode minimamente escolher onde parte desse dinheiro está indo, né, você sabe onde o investimento está indo, melhor ainda. Mas eu acho que também aí conforme a empresa vai amadurecendo, né, a capacidade dela de comunicar, seja para o público interno, seja para o público externo, ela vai aumentando também. E não deixa de ser um aprendizado, né. Eu acho que, a gente obviamente tem um desejo, né, de fazer tudo muito redondo, né, mas a gente só aprende trabalhando, só aprende fazendo. Então eu acho que são processos que a gente também tem que eh, assumir, né, que às vezes é um processo, né. Vamos começar com uma consultoria, né, então, quem que é uma consultoria que eu posso me associar, que trabalha com outras empresas relevantes, vamos ver o que que essa consultoria tem a dizer quando conversa com o tributário, com o fiscal, com o nosso departamento de compliance, com o nosso departamento de ESG, que ela consegue agregar na nossa estratégia que a gente não esteja vendo ainda, que projetos tem no mercado. E aí você vai fazendo, você vai amadurecendo o processo conforme você vai fazendo, e aí, de repente, quando você vê, você está com 5 anos de trajetória, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí você já tem aí uma bela carreira, né, então acho que faz parte desse processo também, começar de alguma forma. E como uma empresa ela pode entrar em contato com a Sevenex e começar a pensar nesses projetos? Porque assim, eu vejo que nem você comentou, eu que gosto de teatro, eu vou, visito, mas normalmente quando você vai lá, os apoiadores, patrocinadores, normalmente você vê sempre as mesmas empresas, como você comentou. Cara, Porto Seguro, ela tá, Porto cara, Seguro, BB Bradesco exatamente, tá sempre Seguros. ali, é sempre É, as mesmas pecinhas, né? E a gente, o Brasil, ele tem uma imensidão de empresas que tem esse potencial e que muitas vezes não tem uma área ou não está pensando ou está destinando para outros, não estou dizendo que elas não estão fazendo, muito pelo contrário, mas que podem utilizar uma claro. parte para esse tipo de projeto. Como é que a empresa pode começar? Não faço nada ainda, como é que ela pode começar? Olha, a gente, canal de comunicação, a gente tem um site, né, que é www.7nexproduçõesartisticas.com. Lá tem um telefone de contato, tem um e-mail, a gente tem uma equipe, obviamente, né, que recebe esses contatos, que faz essa triagem, né, das empresas, tanto de proponentes que têm interesse de contratar o serviço de captação, quanto de empresas que gostariam de marcar uma conversa sobre essa consultoria. Então acho que um canal legal seria o site ou o Instagram, a gente também tem, Seven Produções Artísticas. LinkedIn também, o meu LinkedIn é Felipe Heráclito Lima, então, por lá também é um bom meio de contato. E a gente, na verdade, entende o momento da empresa, né, então, assim, para começar, eu acho que basta, entender um pouquinho do dever de casa de tributação, a gente pode auxiliar também nesse começo, né, com passo a passo, mas acho que o principal é ter esse desejo, né, de você realmente começar a olhar para a tributação como uma forma de você investir em projetos. Sejam eles quais forem, né, você pode ter um desejo muito específico de investir em cultura, em teatro,
ou você quer fomentar empregabilidade, você quer fomentar projetos de saúde, com certeza existem caminhos para que você possa fazer isso, sem que você tenha que gastar recurso próprio, né, através do imposto de renda. Maravilhoso. Queria trazer um pouquinho dos projetos. Eu sei que é clichê, mas eu vou ter que perguntar. Hum. Qual é aquele projeto que você tem guardado com aquele que não que tenha sido um projeto desafiador, mas foi aquele projeto que você falou assim: "Esse aqui tá numa caixinha especial aqui, ó, para o Felipe". Mas aí de repente de quê? De projeto cultural que eu faço Projeto ou projeto cultural que você faz. é difícil, né, porque são tantos em tantos momentos, mas Você olha, comentou alguns aqui nos bastidores, por isso que eu quis puxar. Qual que é aquele que você fala assim: "Esse aqui é o meu projeto do eu coração"? tenho eu tenho 2 aqui que são os mais recentes, né, claro que a gente tem o primeiro, né, assim, que faz Que é muita mais desafiador também, é. desafiador, porque a gente tá como eu te falei, né, eu me formei como produtor, e me formei como ator e também como empresário, como empreendedor na profissão, né. Obviamente quando eu comecei eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, né, a gente vai tendo com o trabalho, com o dia a dia, com os desafios, aprende muito mais com os nãos do que com os sims, mas o primeiro ele é significativo porque, enfim, fez parte do começo da trajetória, né, começou através de um projeto em específico. Mas eu fiz agora, ano passado, o musical do Ray Charles, que é incrível, maravilhoso, muito potente, inédito no mundo, e eu trouxe, né, assim, criei esse musical no Brasil, eu comprei os direitos de um livro que o filho primogênito dele escreveu sobre ele, chamado Reflections of My Father, onde ele narra um pouquinho da vida dele com o pai dele, né, quais foram os desafios, quais foram as angústias. E aí quando eu li esse livro, né, eu estava até num outro processo de um outro projeto que acabou não dando certo, e aí eu li esse livro e falei: "Cara, faz muito sentido, né", porque pra mim, família, paternidade, a história do Ray, que eu sou apaixonado por ele também, pelas músicas, e aí eu decidi, né, assim, fazer esse projeto e eu consegui comprar os direitos muito fácil. Em 3 ou 4 dias eu já tinha falado com o empresário do filho dele, já tinha avançado nas negociações. É um projeto que, nunca foi feito, né, assim, ao contrário de outros musicais, que são importados, né, dos Estados Unidos ou de outras partes do mundo, e tem a sua versão brasileira, né, assim, esse é um musical que nasceu do zero. E eu trouxe o Rodrigo Portela, que é um super diretor, mega parceiro, trouxe ele para dirigir, para escrever o projeto. A gente estreou ano passado no Teatro B32 em São Paulo, ficamos 4 meses em cartaz, até final de fevereiro desse ano. A gente deve voltar em algum momento, mas é um projeto que é muito potente. A gente tem 2 músicos que são deficientes visuais no projeto, o Luiz Otávio, né, e o Johnny. Então a gente ainda por cima traz a literalmente a inclusão de pessoas com deficiência, né, que obviamente faz parte da história do Ray, pra dentro de casa, né, assim, em papéis protagonistas. Um elenco muito incrível. E aí, assim como esse, também tem o Ficções, que é uma peça que eu tô há 3 anos em cartaz com a Bera Holtz, que é baseada no Sapiens, que eu também comprei os direitos depois de 10 meses negociando com o empresário dele, que é um projeto fantástico, que já teve mais de 400 apresentações, em todo o Brasil. A gente vai voltar para São Paulo pela terceira vez agora na FAP, de outubro a dezembro. Fizemos temporada em Portugal também, 2 meses em Portugal, Lisboa, Porto, em várias cidades do entorno. A peça é um grande sucesso, também me trouxe muitas alegrias. Então esses são os mais recentes, né, então acaba que eu fico um pouco mais fresco na memória, mas tem vários outros aí que eu sou muito apaixonado. Poderia citar quase todos, né, acho que não tem nenhum projeto que eu fiz que eu não tenha, tirado um significado muito incrível. Que bacana, você fala com uma paixão que é incrível ouvir você Uhum. falar dos projetos. E como é que é para você ver esse projeto acontecendo? Porque você participa desde toda a captação, idealização e tudo mais, mas a hora que ele tá pronto, aquela primeira apresentação, como é que isso A primeira apresentação ela é sempre muito, você fica muita tenso, é? ansiedade, né, existe uma expectativa muito grande, né, a gente investe muito no projeto, e é um investimento que é para além do financeiro, né, um investimento afetivo, assim, que você literalmente não dorme, porque você só consegue pensar no projeto o tempo inteiro. Mas tem uma passagem, né, assim, eu quando eu idealizei o Ray Charles, é um projeto muito grandioso, né, assim, a gente tá falando aí de um ícone da música mundial, se fazer pela primeira vez no Brasil um musical sobre ele, né, um ícone americano, e ano passado eu queria estrear no ano passado, porque fazia 20 anos da morte dele, então ainda era um marco, que era muito significativo pra mim. E eu tinha muitas, obviamente, né, ideias na minha cabeça de como eu gostaria que fosse. Tem uma música dele que eu amo, que ele canta até com a Diana Krall, You Don't Know Me, e é o título é uma das músicas que o filho dele fala,
que ele quando criança viu o pai compor essa música bem pequenininho atrás da porta. E aí eu tinha essa idealização desse músico, desse ator cantando essa música, essa interação com o filho, a gente tem uma criança também em cena, é lindo de morrer. E eu lembro que eu estava já na véspera da estreia, né, tinha, sei lá, tipo, faltava 3 semanas, pra estrear o projeto, e a gente estava gravando um teaser, né, no teatro B32. E aí quando o César, sentou no piano e cantou essa música, pra mim foi muito emocionante, assim, eu lembro que eu literalmente, comecei a chorar, porque fiquei muito emocionado, e a gente estava num momento muito exaustivo de trabalho, porque foram 3 meses de, ensaio, batalha na captação de recursos, né, musical muito caro, para além do teatro falado, né. E aí eu estava com os meus 2 sócios no teatro, a gente virou para o lado e falou assim: "Cara, realmente, assim, vale a pena todo esse trabalho que a gente tem", e não é clichê, né, porque tô falando aqui emocionado no Hum. podcast, mas literalmente, assim, você fala: "Caraca, eu coloquei isso de pé". E assim, valeu a pena todas as ligações que eu dei para as pessoas, todos os nãos que eu ouvi, todos os sims também, as negociações, vai e vem. Começa um projeto devendo uma grana absurda pra você acredita que ao longo do processo você vai conseguir captar e conseguir de fato, né, o projeto foi um super sucesso comercial. Mas é isso, assim, quando toca seu coração, quando é artístico, você fala: "Cara, não tem dinheiro que pague", é muito maravilhoso. Então, acho que a arte tem esse poder de transformar a gente, sabe. Hoje em dia, obviamente, né, assim, eu acho que os projetos artísticos, cinema, teatro, dança, acabaram perdendo um pouco desse espaço, para os projetos sociais. Tem que ter, acho que tem que ter de tudo, né, acho Sim, que eu acho que tem tem recurso para tudo, né. tem recurso, tem espaço, mas é que às vezes a gente tem um momento onde, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, quando foi lançada essa lei de incentivo, projeto social não estava tão em alta, né, não tinha tanto olhar para isso. Hoje em dia existe uma mudança de olhar, né, de perspectiva, então, essas outras áreas estão sofrendo um pouquinho com essa mudança de perspectiva. Acho que daqui a pouco isso se equilibra. Mas eu acho que, assim, tem que ter, porque a gente atua em vários níveis, né, assim, então um não substitui o outro, acho que tem que ter tudo. Eh, eu Meu sonho de consumo é que todo mundo usasse lei de incentivo para poder fazer, a diferença, ou então poder levar pensamento crítico para as pessoas, fazer as pessoas pensarem sobre temas que não são falados, que não são ditos, que são importantíssimos, né. A gente sabe como a cultura da novela, né, do Brasil, mudou a forma da gente Sim. pensar em nos mais diversos temas, né. Eu acho que o teatro tem essa potência também. Sai transformado de um espetáculo, obviamente, né. Quando ele tem profundidade, tem qualidade, independente se é um drama, uma comédia, quando você coloca, eh, coisas pertinentes ali, né, em cena para você discutir, pensar, eu acho que isso de fato é o que pode mudar a vida de uma pessoa. Eu quando era ator, eu lembro que uma vez eu fiz um circuito Sesc Rio Grande do Sul, e a gente foi para cidades muito pequenas, de 5.000 habitantes, e a gente chegou a se apresentar para adolescentes que nunca tinham ido ao teatro, e aí você fala: "Bom, aqui eu realmente, mudei a vida de uma pessoa", né, porque quando as pessoas saem impactada do teatro, fala com você, emocionada, né, por você ter feito aquilo, você fala: "Cara, eu não fiz nada". Na verdade fiz, né, assim, pra gente é tão comum, porque a gente tá tão exposto, de uma forma privilegiada, né, assim, eu sou carioca, mas moro em São Paulo há anos. Então aqui é a Broadway brasileira, como a gente comentou, né, assim, tem dezenas de teatros, centenas de espetáculos, mas tem cidades que talvez nunca tenham tido essa oportunidade, né, pessoas que desconhecem, esse poder transformador da arte. Então a gente acaba ficando acostumado, né, no mau sentido, Sim, no bom sentido sim. também. Infelizmente, eh, a gente precisa expandir isso mais para o Brasil. Eu trabalhei em vários lugares do Brasil, viajei, e São Paulo é diferenciado, realmente é diferenciado. Mas isso que você trouxe é importante e valioso, porque você me trouxe uma passagem aqui, até me emocionei aqui, foi a primeira vez que eu levei minha mãe no teatro. Minha mãe nunca tinha entrado no teatro, ela veio do interior, mas, muito do interior de Minas, e a primeira vez que ela entrou no teatro foi para assistir Trair e Coçar, É Só Começar, Uhum. foi junto comigo e com a minha esposa. Eh, ela foi tão mágico que quase que teve que parar a peça de tanto que ela ria, mas escandalosamente. E ela saiu do teatro depois que a peça terminou, ela começou a chorar. Ai, meu Deus. Começou a chorar muito. Ela falou: "Foi a coisa mais mágica que aconteceu na minha vida", que é o poder transformador do teatro. Nossa, Então, assim, incrível. é muito emocionante pra mim, foi muito emocionante. A primeira vez que minha esposa foi no teatro foi comigo, que ela ficou extremamente também transformada e apaixonada. Então é algo que, assim, tem espaço para todo tipo de projeto. E por que não as empresas começarem cada vez mais investirem no teatro e dentre outras coisas?
que trazem essa transformação, né? E tem que investir também no que você acredita, sabe. Acho que da mesma forma que eu faço o que eu acredito, eu acho que cada um tem que colocar a sua energia, o seu dinheiro, né, seja incentivo fiscal ou não, onde acredita também. E eu tenho certeza que todo mundo ali tem um soft spot no coração, entendeu? Onde gostaria de ver uma diferença, gostaria de incentivar um projeto, dar oportunidade para algum artista, né, evoluir na carreira. É muito legal, né, assim, eu falo que, obviamente, dinheiro é liberdade, né, assim, mas ele também tem um poder de transformar o sonho de uma pessoa, né, em realidade. Então, assim, pra gente, às vezes, né, assim, não custa, né, se doar, fazer uma doação, mas quando você investe no trabalho de uma pessoa, numa capacitação, numa oportunidade, né, de educação através do esporte, contraturno escolar, onde pessoas às vezes não têm uma realidade como a gente tem, sabe, é porque é isso, né, assim, eu também, apesar de ter sido criado, né, assim, no Rio de Janeiro e morar em São Paulo, eu só fui me deparar também com o impacto dos projetos sociais quando eu comecei a trabalhar com isso, porque obviamente fui visitar, fui ver em loco o que que era, né, onde a gente estava investindo dinheiro. E aí de fato, faz muita diferença, né, quando você vai, você visita, você vê a realidade, e você vê um ano depois do outro, aquele projeto evoluindo, tomando corpo, se profissionalizando, aí você fala: realmente todo mundo deveria ver, porque não tem uma pessoa que vai ver e não vai se sensibilizar e não vai querer investir, não vai querer doar. Eu acho que a gente, na nossa grande maioria como ser humano, a gente tem esse lugar do coração que a gente quer fazer o bem, né, a gente quer, eh, dar oportunidade para as pessoas. Eu acredito que o ser humano é bom, não que o ser humano é mau, né, então eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer e isso não custa nada pra gente, então acho que é muito legal, mas aí a gente tem que ver também para poder entender o poder, né, das Exatamente. coisas. Exatamente. Não, e tem até na internet tem viralizado vários reels, né, de pais, que estão com filho, aí coloca 2 biscoitos no prato do filho, um no do pai ou um no da mãe, e vê o que que acontece ali, né. E aí a criança olha, acha estranho, e muitas vezes a criança nem fala nada, ela já pega automaticamente e divide. É da natureza humana, né, você doar, de você compartilhar. É que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo um pouquinho ali por conta do Não, e acho que são mentalidades, né, assim, às vezes é muito mais fácil você ter essa mentalidade quando você tá acostumado, né, quando você vem de repente, de isso. uma criação, né, Sim, você entender essa importância. Os Estados Unidos têm muito isso, né, assim, eles por diversos problemas que eles têm, como todo país também tem, mas eles têm a cultura da doação isso é muito muito forte, né. muito forte, Sim, né. A gente também tem, mas talvez como a gente tenha realidades muito distintas, né, e muita disparidade, talvez, né, quando a gente né, fala assim: "Cara, mas não tá sobrando tanto, será que eu ainda assim, né, posso doar?" Eu acho que pode, independente do quanto seja, né. Ainda mais quando você trabalha com incentivo fiscal que de fato, literalmente não te custaria, tirar de algum montante que você teria separado pra outra coisa. sim, e a doação pode ser É no lógico. só o fato de você ir prestigiar, você já está doando o seu tempo, o ingresso e prestigiando uma pessoa que do outro lado está se doando para transformar a sua vida e passar uma mensagem. Olha, muita da quando eu falo, né, assim, eu fico brincando às vezes, né, apesar de eu não ser voluntário, né, assim, eu não tô no dia a dia da organização, né, é um fato. Eu sou empresário, trabalho com captação e consultoria, mas é a minha forma de ser voluntário, de uma certa forma. Sou remunerado, mas é o que eu posso dar de melhor para essas organizações, sociais ou projeto cultural. É essa intermediação, porque através disso, eu consigo ajudar eles a desenvolver o que eles quiserem fazer. Sim, Então, de sim. uma certa forma, assim, se eu tivesse ali fazendo no dia a dia de uma só, eu não estaria beneficiando outras centenas de projetos que a gente consegue atingir hoje em dia. Pra mim é a personificação do Ikigai. É, É você pegar, assim, e exatamente. juntar tudo isso, devolver para a sociedade, ser remunerado também, que não dá nada de errado com isso, é só aqui no Brasil que a gente tem essa questão de: "Ah, não, mas você é remunerado", porque no mundo inteiro É lógico, isso é muito tranquilo, sim, você tem que ser remunerado, mas você está devolvendo para a sociedade, transformando vidas através, do seu propósito, né. é lógico. E você coloca o seu propósito em prática, isso não tem nada mais belo, né. Gratificante, é. Exatamente. Felipe, estamos chegando no final do nosso programa, quero te agradecer. Todos os contatos da 7X, do Felipe, É desculpa, a mesma coisa, na verdade, a desculpa, empresa é, e eu sou desculpa, é.
Os dados da 7X e do Felipe aqui do LinkedIn e das mídias sociais estarão aqui. Eu me coloco à disposição caso você queira, levar esse tipo de projeto para sua empresa. Tenho meus contatos também, fica à vontade para me mandar mensagem, eu vou te conectar com o Felipe e com o que precisar para que a gente possa cada vez mais levar isso para as empresas e devolver um pouquinho para a sociedade, né, através de projetos lindos como esse que você está Super executando. estruturado, de uma forma super profissional. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar contigo, foi um prazer. Uma honra, volte sempre que tiver projeto que quiser apresentar, sempre que você tiver alguma coisa, o programa está aberto para a gente poder levar essa mensagem e trazer cada vez mais, retorno para a sociedade de tudo que a gente faz. Como líderes, a gente precisa fazer isso. Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado, combinado. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a levar cada vez mais insights para a sua carreira e ajudar a transformar a sociedade através de projetos como a 7X está fazendo. Até o próximo podcast Next Level.